O caso das dragagens, dos terminais portuários também, se eu não me engano, algumas trans dessas que estão em andamento. Tem projetos lá que tem o seu licenciamento digitalizado, mas eu não sei também se são todos os documentos, só o coordenador do RAP. Tem um critério de seleção, eu posso levar e pedir, eu anotei aqui, a inserção no RAP, mas o documento vai continuar vindo em planta, então a gente vai ter o trabalho de digitalizar. O que a gente pode requisitar é que esses documentos sejam entregues já em mídia, para a gente já disponibilizar, então a gente faz a nossa parte com a transparência, contando que o INEA também faça com a parte dele. Eu acho que essa foi a única. A questão do Leblon, que a senhora, acho que ela já foi embora, a moradora, levantou. Ah, está ali. Obrigado. Só explicar que como o GAEMA é um órgão de atuação, ele não pode, eu não posso chegar aqui e de ofício ampliar o objeto da investigação. É como se fosse uma segunda instância, então eu sugiro que se faça pelo canal do MP mesmo na ouvidoria 129. Até o senhor colocou aqui, qual o nome dele, desculpa, o nome do... Não, o nome do... a ouvidoria, inclusive tem uma ouvidoria mesmo de setembro, foi até uma reflexão que nós fizemos, porque isso ficou tramitando lá na sede, e quando chegou aqui, chegou um pouco tarde, assim. Então, a gente está tentando aperfeiçoar esse canal da ouvidoria para não perder o time das ações. Então, eu sugiro que a senhora faça uma ouvidoria, eu já vou deixar pré-avisado, até mesmo para, quando ser distribuído, evitar algumas etapas aí que vai pingando, vai de um lado para o outro, para já encaminhar diretamente para a primeira promotoria e ela vai fazer o exame de análise. Deferindo, acho que até a senhora poderia, o senhor já endereçar a primeira promotoria. Ou, assim, narrar os dados mais precisos. Estive no Clube de Engenharia, quando os dados foram apresentados. Sou moradora do Leblon, venho narrar que riscos idênticos têm ocorrido. A minha preocupação é que os abalos sentidos à noite possam culminar em algo mais grave. E aí a ouvidoria repassa já para as promotorias de meio ambiente, e tem que documentar isso, mas a gente vai tentar transformar isso de uma forma mais séria, e aí ampliar a investigação. Quanto ao que o senhor falou, senhor Mário, eu estou vendo aqui a declaração, parece que, e isso foi divulgado, foi a 14ª DP, acho que a delegada Monique Vidal, ela instaurou um inquérito policial, e é assim que realmente tramita. Está aqui, o senhor está dizendo que é perito criminal aposentado do ICCE, e inclusive isso, e aí eu vou juntar isso aqui no inquérito, sabendo que a instância criminal vai ter um outro promotor criminal, vai ter a delegada. Eu acredito que ela esteja fazendo um trabalho bom, tem ouvido as pessoas. E aqui, assim, pelo que foi divulgado na imprensa, é o crime de perigo, né? Assim que o Código Penal, só para resumir, ela está apurando um crime de perigo, mas existe um crime de dano, e aí a finalidade do Código Penal prever o crime de perigo é evitar que se chegue ao crime de dano, e é o perigo, por exemplo, da lei seca, o artigo 306 do Código de Trânsito, é evitar que um mal maior ocorra. Então é um crime de perigo que alguns tentam dizer, a lei descredibilizar e até avacalhar um pouco a lei, mas ela é válida porque ela parte de um princípio de perigo abstrato, porque se for com perigo concreto, eu me recuso a fazer o exame, a gente nunca vai conseguir criminalizar ninguém. Então, esses crimes de perigo abstrato, eles têm essa finalidade de evitar um crime de perigo concreto, o crime de perigo concreto evitar um crime de dano, e o crime de dano evitar um crime de a vida, um crime, enfim, de periclitação à vida, ou até mesmo um crime culposo ou doloso contra a vida. E, assim, a gente acredita até mesmo que a finalidade dessa recomendação foi sinalizar, olha, se está havendo culpa, é momento de sanar, porque a gente já está alertando. E a assunção, como a gente diz, do risco, assumir o risco e prosseguir, tem consequências penais mais graves. É o que se chama até mesmo, às vezes, de dolo eventual. Então, a gente acredita, e é claro que ninguém quer trabalhar com o direito penal lá na frente e perder qualquer vida. A finalidade é prevenir, mas é bom saber que as instâncias, tanto penal quanto civil, estão atuando. Agora, a questão realmente, pelo que está sendo colocado aqui, é transparência, documento, e é atrás disso que a gente vai, mas também não vai por muito tempo, porque em algum momento,
Se pairar a dúvida ela vai militar contra quem não está apresentando o documento. Então é só isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado. Dando continuidade à nossa rodada aqui, eu até também gostaria de dar uma contribuição nesse debate, né? Porque todo projeto é assinado. Todo projeto tem um responsável técnico. Todo projeto, todo contrato tem um gestor de contrato, que geralmente é um técnico da área. Então, acho que cabe também fazer consulta ao CREA para ver se foram retiradas essas ARTs, as empresas que estão envolvidas em todo o processo, todas as empresas que estão envolvidas em todo o processo, e ver se tem ART, quem são os responsáveis técnicos, quem é o responsável, o gestor do contrato, né? Porque todo contrato tem que ter um gestor que é geralmente ligado ao Estado, né? Tem que ser ligado ao Estado. Então, realmente, mapear quem são os profissionais envolvidos, porque isso é uma questão de responsabilidade nesse assunto, né? Não, eu só dei minha contribuição aqui. Tá, peraí, que aí... Vou passar o microfone para o McDowell, mas antes de fazer a colocação, eu fui alertado por um morador aqui do Leblon que o tema desse nosso debate, né, que no fundo acabou não sendo um debate, acabou sendo uma apresentação dos problemas, né, porque a outra parte não compareceu, é sobre o risco, se há risco ou não de desabamento. A motivação do debate principal é essa, né? A outra parte deveria nos mostrar que não há risco de desabamento ao longo do trecho de Ipanema até o Leblon. E antes de sair daqui já estou sendo perguntado por moradores do Leblon a respeito disso. Vamos sair daqui com essa dúvida? Há risco de desabamento ou não? Então eu quero te passar o microfone para que você... Ele quer responder, mas eu vou responder em seguida. Veja, o risco existe muito grave, não tem dúvida nenhuma. Agora, qual é a solução para resolver o problema de trabalhar com uma tuneladora passando a uma cobertura muito pequena? Infelizmente, é um remédio muito caro, vai dobrar o contrato, que é fazer jet grout em tudo. Então você pode reduzir esse risco fazendo jet grout em tudo. Mas é muito caro. Vamos dobrar o contrato. E a sociedade vai pagar uma penalidade enorme. A outra alternativa foi aquela que eles não adotaram, que a senhora falou muito bem, seria aprofundar as estações e passar numa profundidade muito maior. Teria sido muito mais seguro. Bem, mas com respeito ao que o Ministério Público está pedindo, eu gostaria de dar rapidinho o que eu acho que precisa pedir. Primeiro, um plano de gestão de risco. Tá? Eu acho que já tem alguma coisa está lá, mas talvez não com essas palavras. O plano de gestão de risco. Outra coisa que precisa um plano de monitoramento. Não é só de recálculo, nós temos que monitorar nível d'água, nós temos que monitorar a rotação de prédio. A rotação tem uma influência enorme também, não só o recálculo. Ou seja, tem uma série de outros parâmetros que está precisando ser pedido. Mas principalmente, que está faltando, os limites de alerta e segurança. Outra coisa, o tempo que essa informação vai chegar no operador da tuneladora. O operador da tuneladora é a mesma coisa que um piloto de avião. Ele tem que estar olhando o radar o tempo todo. No jeito que está, ele recebe a informação 3 dias depois. Ele já passou. Então, esse tempo de... uma operação de tuneladora, em 15 minutos, o operador ele pode derrubar e provocar uma ruptura de frente com resultados catastróficos, tá? Então, esses três pontos são muito importantes e precisam ser solicitados. E outra coisa que está precisando fazer, para a gente verificar se o risco está sendo todo mitigado ou não, uma análise dos projetos.
Isso ninguém falou. Precisa fazer uma análise independente dos projetos. Tá? Bem, são esses pontos. Obrigado. Aqui, ó, vamos seguir aqui, ó, o Fernando, e vamos seguir aqui, olha, estão inscritos ainda o Ricardo Novaes, a Maria Tereza, a Marita Tavares e o Gianluca. Então, vamos... Tá. Olha, vocês me desculpem, eu agradeço muito ao Clube de Engenharia o convite. Achei que o bate-papo está sendo muito produtivo, mas eu tenho hora, então eu tenho de me ausentar. Muito obrigada. Agradeço. Não, eu passei para ele que não, tá. Eu já nem me lembro mais qual era a pergunta. Hein? Ah, tá. Não, olha, esse problema de risco ou não, esse problema de risco ou não, nós vivemos isso no metrô durante todo o tempo inteiro, cada minuto, cada hora. Se você não tomar as providências imediatas, você vai ser passado para trás, vai realmente ser surpreendido. Você não pode ser surpreendido. Você tem que ter todo o sistema levantado, saber o que é naquele prédio, como é que está. Eu não sei como é que eles fizeram alguma vistoria nesse prédio para examinar tipo de pilar, tipo de laje, tipo disso, tipo daquilo, da parte de estrutura, se pediu plantas. A nossa maior dificuldade no metrô na época era pedir planta, porque ninguém tinha planta de nada. Então, nós contratamos professores, tipo o Walter Pfeil, né? Ele cuidava de toda a área de trincas, tá certo? Quando não tinha projeto, ele ia fazendo através das trincas. O professor Costa Nunes, enfim, era um time assim, espetacular de engenheiros, que nós tínhamos reunião, fazíamos, como eu fiz o levantamento dos recalques todos lá na PUC, aquilo tinha que vir correndo para cá, de manhã, a primeira coisa que se fazia, verificar, faziam permanentemente. Hoje é muito mais fácil você fazer isso. Eu tentei fazer monitoramento do JUÁ desde que eu briguei pelo JUÁ em 1987. Nunca consegui. Né? Nunca. Então, você tem pontes lá no México, etc., que o cara fica lá na China tomando conta da ponte do cara. Né? Então, e nós aqui não. Estamos sempre surpreendidos com um pilar que vai para o espaço e assim sucessivamente. Então, não é uma tarefa fácil dizer se vai cair ou se não vai cair. O que precisa é ter elementos, dados, acompanhamento, gente interessada em resolver o problema. Nós tínhamos interesse em resolver o problema, né? Porque eu tinha que decidir 8 horas da noite se eu punha todo mundo para fora do prédio ou não. A responsabilidade era minha, eu era governo. A responsabilidade era minha, não era da empreiteira. A empreiteira ia depois ver o erro que tinha feito ou algo desse tipo, ou alguma coisa dessa forma. Mas se você não tiver dados, nós não temos como resolver o problema. Porque tirar todo mundo da casa de um prédio não é uma tarefa mais correta. E eu tinha problemas homéricos. Os prédios que estavam... nós tínhamos, inclusive, classificação dos prédios. Se fazia a classificação dos prédios, nós tínhamos mais ou menos 20, 25 prédios que a gente chamava de UTI, né? Estava pronto ali para a gente tinha que estar... Exatamente. E aí você tinha os outros que estavam ainda recalcando tudo dentro dos conformes, etc, etc. Hoje todo mundo fala em rocha, né? Nós fizemos o metrô na rocha. Agora, para chegar ao metrô na rocha, para Copacabana, foi meu último trabalho feito em Copacabana, Estácio Carioca, Praça 15, que é essa linha aí que leva até o Leblon. Nós chegamos à conclusão, fizemos uma análise sistêmica
para verificar o seguinte: rocha, tudo que você possa imaginar. Trouxemos os maiores especialistas em shield, em método NATM. Eu tenho esses relatórios ainda escrito à mão desse pessoal, né? Para treinar todo mundo no metrô, que era quem estava responsável era a Polomon, ganhou a concorrência e estava no escopo dela que ela tinha que trazer cada método construtivo, tinha que ver. Se vocês olharem aí o Botafogo, muita gente sai de Botafogo, vai para Copacabana e não percebe que o metrô está encavalando ali, né? Nós fizemos um método para poder o metrô ficar, para não ter que desapropriar mais gente, nós fizemos ele encavalado. Tenha toda a maneira de encavalar e depois desencavalar. Agora, com dados, nós nunca negamos dados a ninguém, porque nem pediam a gente. Eu fiz o plano integrado de transporte, mandei para todos os órgãos, todas as pesquisas feitas para o metrô eram mandadas, eram encaminhadas, todos os problemas dos recalques, a prefeitura a gente punha a par, tá certo? Quer dizer, nunca escondemos nada. É por isso que você diz, o McDowell vivia na televisão, não sei o quê. Mas não é, porque a gente chegava e dava, não fugia, não saía correndo, nada disso. Nós encarávamos, não tinha dúvida nenhuma quanto a isso. E na época tinha o Pasquim, né? Que dizia que como é que é? Tecnocrata desconhecido, como é que é? Não, ficou aqueles ventiladores ali na Cinelândia. Eles então, aí quando nós resolvemos fazer, já que o metrô vinha, podia devolver áreas para os pedestres. Então, devolver áreas para os pedestres, aquela ventilação ficou forte ali, né? E aí o Pasquim mandava abraços e dizia que aquilo lá era um monumento ao tecnocrata desconhecido. E depois até o presidente Geisel ligou para saber que negócio era aquele lá. Aí eu falei, querem consertar? Tá bom. Chamei o professor Oscar Niemeyer, na época tinha ato adicional número 5, e ele fez para a gente aquela que tem ali onde é o Largo da Carioca, em frente à Caixa Econômica Federal, né? Não vou dizer como que é aquilo, né? Agora. E fez também a outra, e que não deixaram eu fazer. Até hoje não foi feito, por incrível que pareça. Ele fez um projeto ali ficou muito bacana, sem mudar nada. Ele fez um vidro blindado, um vidro fumê, ligeiramente inclinado, um jardim que ficava projetado no próprio vidro, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você não tiver dados, como é que você vai dimensionar uma estação? Se você não tiver sondagem,